Meus irmãos, boa noite, graças e paz. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Salmo número 146. Dando uma breve pausa aqui nas nossas meditações no livro de Filipenses. Hoje eu quero meditar com vocês nesse salmo. Salmo de número 146. Vamos ler, meus irmãos, diz assim: Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Vamos ler juntos o versículo 10, irmãos? O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Vamos orar. Meu Pai, a tua presença tão gloriosa, com a tua palavra, Senhor, que o Senhor mesmo inspirou, preparou, Senhor, preservou, e agora nós a temos em nossas mãos e nós queremos que ela fique no nosso coração, Pai. Portanto, Senhor Deus, humildemente nos achegamos a Ti nesse domingo, especial por estarmos na Tua casa, na Tua presença. Que o Senhor abençoe o Teu povo, que o Senhor nos fale ao coração, Pai. Ah, Deus, como nós precisamos, Senhor, de Ti. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós não cantamos hoje, mas nesses últimos domingos tem uma canção aqui, faltou combinar aí com o pessoal do louvor, né? Que a gente tem ouvido também com o coral, aqui Doce Voz, uma música do João Alexandre, Olha Pra Cima. Creio que o nome da música é essa, Olha Pra Cima, Brasil. Né? Pra Cima, Brasil. Pra Cima, Brasil. Obrigado, Dani. Vocês sabem, né? Ela diz, como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Soma a resposta na voz, na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha para cima. E diz assim o refrão, existe uma chance de ser novamente feliz? Há uma esperança. Volta teus olhos para Deus, justo juiz. A música continua, basicamente ela vai falar sobre isso, mas eu queria enfatizar aqui uma pergunta que essa música começa fazendo, uma indagação que ela termina também fazendo nesse desfecho. Ela diz assim, como será o futuro do nosso país? Como será o futuro do nosso país? Essa música foi composta por João Alexandre no início da década de 90. De lá para cá já se passaram pelo menos 8 pleitos, pelo menos só para o executivo. E você pode pensar quantas coisas já mudaram da década de 90 para cá, né? Dentro desse, pelo menos essas 8 eleições aí, a alternância de poder de certa maneira, ou impeachments, e tantas coisas aconteceram no decorrer de mais de 20 anos. Mas eu creio que essa pergunta ainda fica gritando em nossos corações, como será o futuro do nosso país? Mesmo que o seu candidato preferido, o seu predileto, aquele em quem você votou, ganhe as eleições, a pergunta voltará, como será o futuro do nosso país? Porque logo termina.
4 anos passa rapidamente, não é verdade? E 8 anos, isso passa muito rápido. A pergunta se faz por causa da instabilidade humana. Nós somos instáveis, temporais, não somos eternos. Por isso essa instabilidade e há sempre essa insegurança. Porque nós precisamos de algo que é eterno. Nós precisamos de algo que seja seguro por toda a eternidade, para que assim possamos dizer, eu sei qual será o meu futuro. Sabia que o livro dos Salmos, de maneira literária, nos dá essa resposta? Não somente o futuro de uma nação, mas o futuro daqueles que servem, que amam ao Deus Yahvé. Veja, o livro dos Salmos ele é composto por 5 grandes livros. E na sua estrutura, de maneira muito sábia, o autor divino, ele colocou essa resposta de louvor. Se você prestou atenção, o Salmo 146 começa com uma expressão de louvor, que se chama o quê? Aleluia. Essa expressão de louvor, ela vai se repetindo, de modo que o final do Salmo 146 termina também com essa expressão, aleluia. Mas não somente isso, o Salmo 147, na nossa tradução, começa com louvai ao Senhor, mas no original, sabe como é que começa? Aleluia. Porque esses são salmos de aleluia, e assim ele vai do 146, 147, 148, 149, 150, como essa doxologia da redenção, mostrando na própria estrutura dos salmos, não como vai ser o futuro de uma nação, mas o futuro de todo aquele que chama pelo nome do Senhor, e o futuro dele é dar glórias a Deus, é exaltar o nome do Senhor. É essa a grande imagem que nós temos aqui dos Salmos. Deus se preocupa com o nosso futuro e por isso Ele inspira homens, Ele nos traz a sua palavra para que o nosso coração não ande inquieto com coisa alguma. Porque nós sabemos que o nosso destino está nas mãos de um rei. Alguém que é rei dos reis e alguém que é senhor dos senhores. Nesses salmos a gente vai ver a jornada pela história de Israel. Nos livros 1 e 2, eu falei a vocês que são divididos em 5 partes. Nos 2 primeiros livros há uma grande ênfase nos salmos de Davi, ênfase na monarquia em Israel. No livro 3 a gente vê uma ênfase no exílio, o povo que sai da sua terra e agora está em terra estranha como peregrino. É um tempo de devastação. Aqui nesses salmos a gente percebe a destruição da cidade santa de Jerusalém, destruição de Samaria, quando os assírios invadem, a destruição do templo, quando Nabucodonosor leva os utensílios do templo para a Babilônia. No livro 4 eles já estão exilados. No entanto, eles vão voltando para a sua terra e eles sabem, não há mais um rei em Israel. E a frase-chave do livro 4, sabe qual é? O Senhor reina. Não há mais rei em Israel, mas o Senhor reina. Não é nenhum rei da terra que manda e desmanda, senão um rei que está sentado no trono. E no livro 5, esse salmo que nós lemos faz parte desse livro 5, é o rei que traz de volta o seu povo e é louvado por eles, é a consumação. No finalzinho do livro dos salmos, nós encontramos os salmos de louvor, o desfecho dessa história maravilhosa. Nos últimos salmos o tom vai mudando. Perto do fim, resta apenas louvor. Há lutas, há guerras, há orações, há clamor, há instabilidade política em Israel, há exílio no meio do caminho. Mas pouco a pouco vai se afinando esse louvor. Tudo termina em louvor ao Rei dos reis. Sabe, meus irmãos, é justamente isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Meditar nesse Deus que reina. Deus é rei, Yahvé é Senhor, Ele é rei, e por isso Ele é digno de ser adorado. Deus é rei, e por isso Ele é digno, somente Ele é digno de ser adorado. A primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui é que somente Deus deve ser adorado. Irmãos, adoração é um mandamento
que deve ser obedecido. Essa palavra aleluia, ela é um verbo halelu, né, que é um imperativo, louvai, e Yah, aleluia. Esse Yah é uma contração de Yahvé, louvai a Yahvé, louvai ao Senhor. E não é uma sugestão do salmista, olha, se você tiver um tempo, você pode louvar. Não, é uma ordem, é um mandamento do Senhor. Então, a gente pode entender que o louvor ao Senhor é uma ordem que vem do próprio Deus. E tanto é que a gente vai ver que nessa doxologia final, por exemplo, no Salmo 150, vai falar até de coisas inanimadas que devem louvar o Senhor, né? Louvai a Deus o seu santuário no firmamento, louvai o som da trombeta, com as saltério e harpas. Ele vai dizer em outro momento, todo ser que respira, louve ao Senhor. Ou seja, é inescapável, todos os homens, todos os seres devem louvar o Senhor, tributar louvores ao Rei, todos devem louvá-lo, indistintamente. A gente vai ver nesses salmos, em todos os lugares, todos os seres angelicais, toda a criação precisa louvar ao Senhor. Mas você sabe, muito embora seja uma ordem, nem todo ser que respira louva ao Senhor, não é verdade? Todas as pessoas que você conhece louvam ao Senhor? Todos os seus parentes louvam ao Senhor? A nossa nação louva ao Senhor? É fácil a gente constatar, não. Muitos se negam a dar esse louvor ao Senhor. Mas sabe de uma coisa? Muito embora os homens não deem louvores a Deus, eles ainda permanecem como seres adoradores. Porque Deus fez o homem para adorá-lo. Deus fez o homem, colocou dentro do homem a eternidade. Por isso ele precisa adorar. É uma necessidade que o homem tem. O salmista recebe essa ordem, diferentemente daqueles que se negam a adorar o nome do Senhor. O salmista recebe essa ordem e ele atende a essa convocação. De modo que ele dá uma ordem para a sua própria alma. Veja se não é. Porque ele diz assim, aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Esse louva aqui é também uma ordem. Ele está falando consigo mesmo agora, ordenando, olha, você precisa louvar o Senhor. Esse é um mandamento de Deus, e eu preciso adorar ao Senhor meu Deus. Se é uma ordem e ele precisa ordenar a sua alma, é porque de alguma forma ele pode resistir a essa adoração. Você sabe, mesmo sendo um adorador de Deus como você muitas vezes talvez você não esteja tão afim de adorar o Senhor. Não sei, essa noite eu não vou julgar ninguém, mas de repente você olhou e ficou tentado lá a dizer, rapaz, eu acho que eu vou ficar olhando as apurações aqui. Sabe, tem aquele dia que você chega na igreja e parece que você não quer nem cantar. Mesmo adorando a Deus, nós precisamos ordenar nossa alma que ela adore. Esse salmo está entre parênteses de aleluia. Começa com aleluia e termina com aleluia. E a nossa vida toda está dentro desse intervalo que se chama louvor a Deus. A minha vida, de maneira ininterrupta, é um louvor ao Senhor. Deve engrandecer ao Senhor em todos os meus atos, em todos os meus gestos, em todos os momentos. É uma vida de louvor a Deus. Toda a nossa vida deve ser uma vida de adoração. Por isso ele diz no verso 2, louvarei ao Senhor durante a minha vida. E aí ele vai usar um paralelismo que a gente chama aqui na língua original, sinonímico. Duas ideias repetidas que significam a mesma coisa. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Perceba, está dizendo a mesma coisa, de maneira poética. Eu quero te louvar durante toda a minha vida. Ou seja, esse é o propósito máximo da nossa vida, meus irmãos. Nosso plano existencial, nosso propósito maior espiritual é render louvores a Deus. Ele é o Deus do salmista. Por isso ele diz assim, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Ele é o meu Deus. Talvez você não perceba quão maravilhoso é chamar Deus de meu Deus, do meu Senhor. Agora Ele é o meu Pai.
Eu não sou somente uma criatura. Ele não ordena somente que o louvemos assim como um ser inanimado, mas como alguém cujo coração foi despertado. Alguém que foi tocado pelo Senhor nos nossos lábios, assim como o profeta Isaías com Atenais. E agora nós podemos cantar ao Senhor, e agora nós podemos tributar louvores ao Senhor Deus. Aqui é onde a ordem se torna um prazer. Não parece, a gente às vezes não fica nesse conflito, né? Ora, se é uma ordem adorar, mas eu preciso adorar com prazer. Se eu adoro só por ser uma ordem, eu não vou ser uma pessoa meio hipócrita, né? Não. Sabe de uma coisa interessante? John Piper, quando ele fala sobre que o homem foi criado para adorar a Deus, qual o fim principal do homem, né? O fim principal do homem é adorar a Deus, glorificá-lo para sempre. Ele diz assim, ó, o homem foi criado para adorar a Deus em ter prazer nele. O homem foi criado para glorificar a Deus em ter prazer nele. Veja, enquanto eu adoro, eu tenho mais prazer em adorar a Deus. Sabe qual muitas vezes o nosso problema, meus irmãos, é porque nós adoramos pouco. E aí nós vamos perdendo o afã, nós vamos perdendo o prazer, nós vamos perdendo a alegria. Por isso o salmista sabe do seu coração, e por isso o salmista está dizendo, eu quero louvar o Senhor durante toda a minha vida. Não somente numa época, não somente em determinada circunstância, mas durante toda a minha vida. Tenha certeza que no ato de adorar, como um imperativo, ele só dá essa ordem agora. Aliás, essa ordem só pode ser plenamente obedecida por nós, porque ele fez de nós verdadeiros adoradores. E por isso nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade. Por causa desse novo nascimento. Isso é algo grandioso. No final da história, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. De maneira coercitiva. Todos os homens que nasceram para adorar a Deus, mas que desviaram a sua adoração, no final da história, estarão de joelhos diante do Senhor, confessando o seu senhorio. Mas louvado seja o santo nome do Senhor, porque por sua muito grande misericórdia, nós confessamos ao Senhor. E esse tem sido o nosso prazer, e essa tem sido a nossa grande alegria. Bendizer o nome do Senhor. Por isso, se pudermos fazer algo nessa noite, nós podemos pedir a Deus, desperta, ó Senhor Deus, a minha alma, para que eu te adore continuamente. O culto é um serviço de adoração a Deus. A gente não pode usar aquela expressão, não é? Eu vim assistir um culto. A gente assiste um programa de TV, uma partida. Opa, eu ia falar em futebol, mas não vou falar não, que eu tô triste. Mas a gente vem adorar a Deus de maneira ativa, com prazer. Nós participamos ativamente, que é uma obrigação nossa e um deleite. Eu venho adorar, eu venho trazer a minha oferta de adoração a Deus com os meus lábios. Irmãos, nossa vida tem sido uma vida de adoração. Deve ser a nossa maior preocupação. Adorar a Deus. Se preocupar com a minha vida, com a qualidade da minha adoração ao Senhor. Por isso, o salmista está dizendo aqui, eu cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O fim principal do homem é a adoração. Adoração a Deus. E quando ele resiste a isso, esse é o seu fim. Porque ele buscará satisfazer-se no próprio homem ou em coisas criadas. A segunda coisa que eu quero falar para vocês nessa noite é que essa adoração pode ser perigosamente substituída.
Olha o que diz o verso 3. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Não confieis em príncipes. O ato de adoração, ele não é somente uma obrigação, mas, ao passo que nós adoramos a Deus, nós estamos sendo protegidos também. Protegemos a nossa alma da falsa adoração. Se não, perceba que quando o primeiro casal, eles caem em pecado lá no Éden, qual foi a falha de Adão e Eva? Se não uma falha na adoração. Eles pararam de adorar o Criador. E logo, nossa alma procura algo, alguém para adorar. Não existe nenhum homem na terra, nenhum ser humano que esteja isento da adoração. Ele presta adoração, ele presta culto a pessoas, a coisas, a ideias, mas ele está sempre acendendo incenso. Aqui, meus irmãos, nós podemos lembrar que, de fato, quando Adão e Eva pecaram, eles transferiram a adoração do Criador para a criatura. Há uma adoração reversa. Por isso ele diz, não confiem em príncipes. Agora, esse homem que está satisfeito em Deus, que adora a Deus, ele pode dizer para os demais, não confieis em príncipes. Porque esse é um caminho de perdição. Nem nos filhos dos homens. O homem aqui é Adão, né? Adão, como que feito do pó, em quem não há salvação. Essa salvação aqui, em última instância, não é a salvação soteriológica, não é a salvação eterna, mas esse tipo de salvação que nós procuramos cotidianamente. Alguém que livre a nossa pele, alguém que possa nos oferecer algum benefício nesse mundo. E por que nós não podemos confiar em homens? Porque são homens. Porque eles são naturalmente falhos. Colocar nossa confiança em homens é esperar deles aquilo que eles nunca poderão nos oferecer por causa da sua condição de pecado. Ainda que esse homem, ainda que essa pessoa tenha boas ideias, boas intenções, que você ache segurança nele ou nessa outra pessoa, você sabe, ele é pó. Ele é filho do homem. Ele está sujeito a falhas. A falhas. Você já se decepcionou com pessoas? A nossa decepção parte, sabe de quê? Pressupõe confiança. Porque em quem a gente não confia, a gente não se decepciona. A gente diz logo, eu já esperava isso dessa pessoa, que a gente não confia nela, não é verdade? Então a gente não é pego de surpresa. Mas justamente essa decepção, ela só vem depois que você tem uma confiança. Perceba, assim diz o Senhor, lá no Jeremias 17,5, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. O problema não é nem a pessoa, queria que vocês entendessem isso, muitas vezes o problema somos nós que projetamos nessa pessoa um lugar que não é dela, em absoluto. Entende? Muitas vezes não é o problema da pessoa, mas a confiança que nós depositamos nela. E aí está o grande erro. Maldito é o homem que confia nos homens. Porque estamos sempre procurando alguém em quem depositar a nossa confiança. Seja um líder eclesiástico, seja um líder político, seja uma figura familiar. Nós estamos sempre, né? Parece que se eu tiver o apoio dessa pessoa, parece que se eu tiver esse auxílio, parece que minha vida vai ser melhor. E aqui o salmista está dizendo, não confieis em príncipes.
Colocamos, muitas vezes, nossa segurança em homens, braços de carne. É verdade que com uma palavra, uma canetada, um ato, parece que tudo pode mudar. É bem verdade que, de alguma forma, para o bem ou para o mal, nossa vida pode ser influenciada por esses governantes. Mas você lembra o provérbio que nós lemos hoje? Qual foi? Eita, o teste para quem está ligado na liturgia agora. Qual foi? Olha o que diz, volte lá. Provérbio 8. Verso 15. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes e os nobres e todos os juízes da terra. É por intermédio do Senhor, que governa por meio dos príncipes, o soberano dos reis da terra. Quando entendemos que só Deus deve ser adorado, isso nos levará automaticamente a descansar o nosso coração somente em Deus. Por isso, no versículo 5, aliás, ainda no versículo 4, porque nós não podemos depositar nossa confiança em homens, porque sai-lhes o Espírito. E eles tornam ao pó. Adão, pó. Ele volta. É da natureza dele agora, caída. Ele volta ao pó, porque ele não é eterno. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Eu já vi tanta confusão por causa de pessoas herdeiros de grandes fortunas, e que a pessoa faleceu, mas não deixou por escrito lá, né, no seu testamento, e depois foi aquela confusão toda, porque ele morreu, saiu-lhes o espírito, e agora essas pessoas que dependiam dele de alguma forma, agora estão desassistidas, perecem todos os seus desígnios. Veja, da mesma forma que os nossos sonhos estão sobre essas pessoas projetadas, elas são pó, mortais, elas passarão. Em décadas, lulismo, bolsonarismo, vai ser só matéria de livros. Como todos os ismos que vão passar. Vão passar. Vão passar. Veja, meus irmãos, como proteger o coração? O verso 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. O salmista vai citar um homem mortal. Quem é o mortal aqui? Jacó. Mas qual a diferença de Jacó? É ele em si? Não. Deus. Enquanto os príncipes e os filhos dos homens são mortais, o Deus de Jacó é o quê? Ele é eterno. Ele é eterno. Por isso o salmista está dizendo: coloque a esperança no Senhor seu Deus. Ele sim é o nosso auxílio. Herodes Antipas, ele é citado no livro de Atos como um grande líder. Lá em Atos vai dizer assim: então a multidão começou a gritar: eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Um príncipe, talvez aos seus olhos um imortal, morreu comido de vermes porque não deu glória a Deus. Esse é o fim do homem que não dá glória a Deus. Alexandre da Macedônia, Alexandre o Grande, conquistador, um dos maiores conquistadores que o mundo já viu. Ganhou tantas batalhas. Os historiadores dizem que ele morreu de febre amarela. Foi picado por um mosquito. Assim é o fim dos homens. Um poeta do nosso tempo diz que os meus heróis morreram de overdose. Eles logo passam. Em quem, então, podemos depositar a nossa confiança? Nesse Deus que é eterno. Por isso, o terceiro lugar, para encerrarmos, eu quero falar para vocês que só Deus é digno de ser
adorado. Isso o Salmo vai dizer. Ele vai começar a dizer aqui, né? Feliz é aquele que tem um Deus de Jacó para o seu auxílio. Esse sim é feliz. E no verso 6, ele vai começar a descrever esse Deus. Veja que a história do homem, quando ele fala sobre o homem, é tão resumido aqui. Ele se resume a dizer, os príncipes viram pó. Os homens são mortais. Mas quando ele começa a discorrer sobre Deus, ele começa a falar, porque ele é digno de ser adorado. Porque ele é o Deus da criação, Deus transcendente. É o Deus da providência. Veja o verso 6, assim, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. O Criador de todas as coisas, ele sim, fez os céus e a terra. E ele não somente criou todas as coisas, como ele também promete preservá-las para o nosso bem. É a doutrina da criação e a doutrina da providência. Ele não é somente o Deus que cria, mas um Deus que cuida da sua criação. Por isso, quando ele ordena, dizendo assim, todo ser que respira, louve ao Senhor, porque esse é um débito do homem da criação, da criatura. Porque vocês foram criados e preservados por mim, por isso vocês devem me render todo o louvor. Por causa dessa obra maravilhosa. Veja, muitas vezes, é engraçado, né? Eu não tive muita paciência de ouvir discursos, promessas de campanha, né? Estou errado, eu deveria ter ouvido mais, né? Mas é muito interessante, né? As propostas, às vezes, mirabolantes. Coisa assim de outro mundo, né? Eu prometo fazer isso, fazer aquilo, isso, aquilo e aquilo outro. Mas Deus é aquele que fez já todas as coisas. E agora Ele só promete preservá-las. Nós precisamos olhar para a criação de Deus. E olhando para a criação de Deus agora, entendendo nós devemos louvores a Ele, nós podemos dizer, eu te louvo, Senhor, pela perfeição da tua obra. Mas não somente por isso, mas por causa da sua misericórdia também. Olha o que Ele faz. Ele não é só um Deus que lida com a criação, mas com suas criaturas, porque Ele diz assim, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. E ele continua dizendo, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Ou seja, Ele assiste os homens em suas necessidades. Ele consegue dizer aqui, eu sou aquele que dou pão àquele que está faminto. Eu sou o Deus justo que olho para os oprimidos, para os abatidos. Eu sou aquele que levanto esses que estão abatidos. Eu sou aquele que amo os justos. Veja, toda a sua ação é movida por esse amor. Isso nos leva a uma palavra importante, especialmente nos Salmos, que é uma expressão pactual. O Deus que se relaciona e que derrama a sua bondade em amor. Por isso que ele vai falar, o Deus de Jacó. O Deus de Jacó, ele faz parte, Jacó faz parte dessa aliança. É o Deus que cuida de maneira muito especial. Ele cuida de toda a criação, sim, Ele cuida de toda a criação, mas de maneira ainda mais especial, Ele cuida do seu povo. Por isso nós podemos descansar a nossa alma nesse Deus poderoso. Por isso nós podemos descansar o nosso coração, porque se você está aqui nessa noite, certamente você foi assistido por Deus. E esse texto nos lembra tanto, nos remete diretamente ao Senhor Jesus Cristo, não é? O Senhor que fez justiça aos oprimidos, sendo Ele se fez justiça de Deus na cruz do Calvário. Deu pão aos que têm fome. E aqui nós podemos lembrar de maneira muito clara, onde o Senhor passava e via os necessitados, lhes dava o pão, mas Ele mesmo se ofereceu como pão vivo que desceu do céu. A alma abatida, agora Ele oferece salvação. Aos cegos agora Ele abre os olhos em amor.
E ele ainda diz no verso 9: o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Por isso, irmãos, o nosso Deus, ele é incomparável. Qualquer estrutura de governo, pode ser uma estrutura macro, bem elaborada, todas elas vão ser passíveis de falhas. Às vezes é melhor numa área, na outra área não é tão boa. Às vezes consegue bem num determinado lugar e na outra área ela desanda. E você está sempre no meio termo, você está sempre tentando implementar de um lado ou de outro. Como assistir o homem de maneira holística, né? De maneira completa. Só o Senhor satisfaz a alma do homem em todas as suas necessidades. Por isso que sempre dependendo dos homens, sempre dependendo de alguma estrutura política, sempre dependendo de alguma ideologia, a gente sempre vai ficar, né, com a área descoberta. Não há perfeição, irmãos. E graças a Deus pelas estruturas que nós temos. Graças a Deus, porque essa é uma graça do Senhor. Pessoas que sabem fazer política, não politicagem, né? Mas que sabem fazer política. Líderes, nós oramos, Senhor Deus, levanta líderes segundo o teu coração, para que haja paz na nossa nação. Isso é legítimo e nós devemos orar, mas ao mesmo tempo nós precisamos vigiar o nosso coração, dizendo, Senhor, que o meu coração só renda louvores a Ti, ó meu Deus. Sempre nos vigiando. Por que só Deus é digno de ser adorado? Porque Ele reina para sempre. Veja o que diz o verso 10. É o Senhor que reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. O que me chama a atenção aqui é porque o salmista ele começa falando para si, né? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. E agora ele fala para a igreja. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião. O teu Deus, ó igreja, reina de geração em geração. Por isso você precisa render graças e louvores a esse Deus. E é sempre esse o caminho, né? E todas as vezes que a gente exorta, adore ao Senhor, igreja, ó Sião, que a gente para de cuidar do nosso coração, a gente pode incorrer numa religiosidade fria. Mas ele está com o seu coração aquecido e agora ele pode dizer, o teu Deus reina para sempre, ó Sião. O teu Deus reina para sempre. Essa é a nossa confiança e a nossa segurança. Porque ele não está dizendo assim, o Senhor reinará para sempre. O Senhor será eleito por 4 anos. Opa, pera, deixa eu ver se a pesquisa Datafolha está certa ou se está errada. Pera, Deus. Não, ele já reina. O seu trono ele não é ameaçado. E todos os seus súditos já têm essa certeza de que estarão com ele eternamente lhe dando glória, porque nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, reinando juntamente com ele, irmãos. Por isso nada pode tirar esse louvor dos nossos lábios. Tenho certeza que, passadas essas eleições, que o Brasil precisará ouvir a mensagem de sempre. Que há um rei que reina. E essa mensagem só a igreja pode levar. Porque só a igreja foi persuadida pelo Espírito Santo. Porque esse é o povo eleito, o sacerdócio real. O povo adquirido, essa nação santa, é essa nação que pode dizer, o Senhor reina para sempre, o seu reino jamais terá fim. Se temos essa esperança, irmãos, nós podemos proclamá-la. Essa mensagem que continuará a alimentar a esperança da igreja. O Senhor reina. O Senhor reina para todo sempre. E que tal? Talvez depois dessas eleições, vocês terminam hoje, não sei se vai ter segundo turno, enfim, mas, não olha o aplicativo agora não, viu? Perdi, mas eu posso saber depois, viu? Mas assim, talvez irmãos nossos vão precisar desse consolo.
o Senhor reina. Nós vamos precisar desse conforto. O Senhor continua reinando. Está tudo bem. Está tudo bem. Sabia que tem aleluia somente em 2 livros na Bíblia? O primeiro é em Salmos. Sabe onde é o segundo? Qual é o segundo livro? Apocalipse. Vamos ler esse último aleluia? Capítulo 19 de Apocalipse. Versículo 1. Diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram aleluia, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Como será o nosso futuro, irmãos? Como já é hoje. Glorioso. Se você já diz à sua alma: ei alma, louve ao Senhor, louve a Yahvé. E se sua alma responde dizendo aleluia, isso já é o bastante. Esse é o nosso futuro, porque já é o nosso presente. Adorar ao Senhor que vive eternamente. Só Ele é rei, só Ele é digno de ser adorado. Quanto aos homens, eles vão virar pó. Vamos orar, meus irmãos. Te louvamos, ó Deus. Tu és bom, suficientemente bom, digno de toda majestade, de toda glória. Nosso prazer, Senhor Deus, é te render louvores, de dar glórias ao teu santo nome. É de exaltar-te, ó Deus, o Rei que já reina desde sempre. É Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus que está sentado no trono do universo. E a nossa oração, Pai, é essa: que o Senhor esteja ocupando o centro do nosso coração. Que o Senhor ocupe, Senhor, o trono da Tua igreja. E que toda a nossa confiança esteja depositada em Ti somente. Abençoa, ó Deus. Muitas vezes andamos inquietos. Como será o nosso futuro? Como será o futuro do nosso país? Se o nosso país se render diante do Senhor, o seu futuro será glorioso. E essa é a nossa oração, que Cristo reine em nosso país. Cristo reine em nossas vidas, hoje e sempre. Aleluia. Aleluia.